paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar no texto de Malaquias 3, versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos pensar na seguinte grande ideia: o desfrutar das bênçãos de Deus está condicionado à obediência à sua palavra. Certamente esse é o texto mais conhecido de Malaquias, e se você já é crente faz algum tempo, com certeza já deve ter ouvido alguma mensagem nesse texto. Essas mensagens anteriores que nós pegamos no livro de Malaquias, nós vimos que a palavra-chave do livro é a palavra aliança, em que Deus faz uma aliança com Israel. Encontramos essa aliança em Gênesis 12, quando Deus chama o seu servo Abraão. Essa aliança foi renovada quando o povo saiu do Egito e entrou na Palestina. É verdade que nós, a igreja do Senhor, nós não estamos dentro dessa mesma aliança, porque é uma aliança feita com Israel. Mas nós estamos dentro de uma aliança feita com o Senhor Jesus, que nos torna parte da comunidade divina. E algo importante que precisamos mencionar, conforme diz o verso 6 desse capítulo, em se tratando de aliança, é o fato de que Deus não muda. Diz lá: eu, o Senhor, não mudo. Deus não desiste dos seus. Uma vez que Ele faz uma aliança, Ele a cumpre até o fim. Então, nesse verso, Ele está renovando a sua promessa com o seu povo, dizendo que não vai consumi-los. Agora, isso não dá o direito ao povo de Israel e nós, igreja, de vivermos como bem quisermos. Precisamos saber que toda aliança tem dois lados: o da condicionalidade e o da incondicionalidade. Existem coisas que Deus faz quando Ele propõe a sua aliança que não vai deixar de acontecer. Então, nesse sentido, Ele não depende do ser humano para fazer sua promessa se cumprir. Quando Deus chamou esse povo e o fez seu povo, assumiu um compromisso, e por mais que ele se desvie, Deus mantém o seu propósito de restaurá-los. O compromisso de Deus é primeiramente e principalmente com Ele mesmo, com o seu próprio caráter. Então, diante disso, quando alguém crê em Deus e confessa a Jesus a sua vida, ele tem a vida eterna e nunca a perderá. Mas nessa aliança há certas coisas que são condicionadas, que dependem de nós mesmos. Por exemplo, em Levítico 26, verso 3 e 5, Deus anunciou quais eram as condições para Ele abençoar o seu povo. Vejam que condições são essas nesse texto. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira,
comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa casa. E assim, ele continua o capítulo falando sobre várias promessas que estão ligadas à condição de obediência aos mandamentos, às determinações, à palavra de Deus. Ele fala: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos abençoarei. Então havia para o povo de Israel e há para a igreja uma série de bênçãos no que tange à vida pessoal, à economia, questões de saúde, provisão de alimentos, prosperidade, paz, que dependiam e depende da maneira como o povo de Deus obedece às determinações dele. O contrário também, queridos, era e é verdadeiro. Lá em Levíticos, ainda em capítulo 26, agora o verso 14 e 20, ele diz: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Vemos que a desobediência a Deus também traria as suas consequências. Então, o contexto de Malaquias aqui era de que o povo estava desobedecendo a Deus e por isso estavam sofrendo as consequências. No verso 7 de Malaquias, lemos que eles não estavam nem aí para as orientações de Deus, eles haviam se desviado dos caminhos da presença de Deus. Malaquias está dizendo: vocês são um povo que tem se desviado e não tem cumprido com os propósitos de Deus desde os dias de vossos pais. Por isso, no verso 9, ele anuncia a sentença: com maldição sois amaldiçoados. Então, ao invés de eles provarem da abundância de Deus, eles estavam provando era do castigo de Deus. Mas no verso 8, Deus está tratando um pecado bem específico. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Quando Deus está falando sobre o roubo, ele está falando que o povo estava sendo indiferente a Deus, por isso estavam roubando a Deus. Há textos bem específicos na Bíblia, esse é o caso. O tema aqui é sobre a vida financeira do povo de Deus. Em 25 anos de ministério, confesso que já vi de tudo quando o assunto é dinheiro. São poucos os crentes que realmente convertem também o bolso. Eu, particularmente, tenho sido grato a Deus, porque uma parte dos membros da Igreja Batista em Jardim Mauá tem entendido isso de forma muito clara. Digo com tristeza que não são todos. É por causa dos infiéis, daqueles que você orienta, prega, ensina, trabalha em suas vidas e ainda assim insistem em lidar com o seu dinheiro de forma idólatra, amorosa, egoísta, que pastores são desestimulados a pregar sobre esse assunto. Eu, particularmente, o faço pensando nos novos membros e porque estou pregando em série. Mas confesso, igreja, que fico um pouco constrangido por conta desses membros insistirem na sua infidelidade. Existem mandamentos, leis, rituais que Deus deu ao povo de Israel que não tem nada a ver com a igreja, mas há uma série de princípios que podemos tirar para o povo da aliança da igreja. São princípios que valiam para Israel e valem também para a igreja. Quais são os princípios que a igreja deve observar para desfrutarmos da abundância divina? Primeiro, tornar-se para o Senhor. No verso 7, o profeta fala sobre isso. Vemos aqui Deus dizendo que os cidadãos de Israel haviam se desviado, haviam se esquecido das suas instruções, dos seus estatutos. E Deus diz assim: tornai-vos para mim. No verso 5 do mesmo capítulo, vemos que eles estavam desviados com toda a sorte de pecado, inclusive feitiçaria. Agora Deus está dizendo para eles: tornai-vos para mim.
Eles estavam sendo iludidos por uma proposta pagã, ímpia. Eles estavam deixando de seguir o conselho de Deus e estavam seguindo os seus próprios conselhos, seus próprios raciocínios, as suas próprias ideias. É assim que o pecado é concebido, através de conclusões erradas. O pecado sempre propõe a busca de algo que diz ser bom, mas através do jeito errado. Por isso que o pecado é sempre errar o alvo. O ladrão, quando rouba, está em busca de uma vida melhor para ele e para a sua família. Buscar uma vida melhor é algo bom, irmãos. O problema é que o pecado busca suprir os desejos da maneira errada. O povo de Israel havia se desviado, iludido de que existissem propostas alternativas que os levassem à condição de pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes, pessoas vitoriosas. E quando Deus trata com esse povo, Ele os chama de filhos de Jacó. Talvez 1400 anos depois de Jacó ter vivido, diz o texto, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É interessante observarmos que Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel. O nome Jacó em hebraico tem a mesma raiz do verbo enganar, usado no mesmo versículo para descrever me enganou. Gênesis 27:36 diz: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. O nome dele era Jacó, e ele disse que não era sem razão que tinha esse nome, porque 2 vezes ele me enganou, ele usurpou a condição que eu tenho. O verbo enganar aqui significa passar a perna, ludibriar, dar uma rasteira. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte: eu, o Senhor, não mudo e vocês também não querem mudar. Vocês continuam igual ao pai de vocês, Jacó. Vocês são enganadores, vocês estão me roubando. O Senhor está dizendo: isso é típico de vocês me enganarem, me roubarem, porque esse é o nome de vocês. Portanto, tornai-vos para mim, se convertam, não virem as costas para mim, deem uma volta de 180 graus, olhem para os meus estatutos, para minhas instruções, obedeçam, olhem para mim. O povo estava indiferente, não queria saber o que Deus falava, estava seguindo os seus próprios caminhos, e Deus estava dizendo a eles: voltem-se para mim. Os verbos tornar, voltar e arrepender são os mesmos na língua hebraica. O que Deus estava dizendo para eles era o seguinte: parem com essa vida indiferente aos meus princípios, à minha orientação. Volte-se para mim, façam o que eu estou falando para vocês. Agora ouçam: se vocês fizerem isso, eu me tornarei para vocês. O que estava acontecendo com aquele povo, irmãos, era que o que Deus prometeu a eles lá em Levítico 26, se vocês se tornarem diferentes comigo, eu me tornarei indiferente para com vocês. Vocês viram as costas para mim, eu virarei as minhas costas para vocês também. E agora aqui Deus está falando sobre o que Ele prometeu lá em Levítico 26, 40 ao 46 também, dizendo: se confessarem a sua iniquidade na infidelidade que cometeram contra mim, confessando que andaram contrariamente para comigo, se humilhando, olharem para mim, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, Isaque e Abraão, e atenderei a oração de vocês, e eu vou restaurá-los. Foi baseado nesse texto que Salomão ouviu de Deus uma promessa lá no segundo livro de Crônicas 7, verso 12 ao 18, quando construiu o templo, dizendo:
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ouvir a oração que fizer neste lugar. Escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja perpetuamente o meu nome. Nela estão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É por isso que os judeus de todo o mundo fazem suas orações sempre voltadas em direção a Jerusalém, cidade que abrigou o templo e que é o centro espiritual do povo judeu. Eles fazem isso na expectativa da promessa feita a Salomão: Senhor, responda a oração e restaura o seu povo. Há uma promessa de Deus aqui, igreja. Quando você se volta para fazer a vontade dele, encontra um Deus que te olha no olho, nunca de costas. Deus está mais interessado do que nós mesmos em que façamos a sua vontade. Por isso ele ainda hoje diz: tornai-vos para mim. Este é o princípio. Para desfrutarmos das bênçãos divinas, é preciso que levemos Deus a sério na vida em todas as nossas áreas. No início eu disse que o desfrutar das bênçãos de Deus está condicionada à obediência à sua palavra. Desfrutamos quando não tentamos comprar a Deus. Deus não aceita as ofertas do povo porque eles não levam Deus a sério. Deus não se deixa seduzir por ofertas. Deus não se vende. Antes de aceitar uma oferta, Ele quer aceitar um coração inteiro, uma vida íntegra diante dEle. Não é através de dinheiro que se compra as bênçãos de Deus. É através de uma vida como um todo, submissa a Deus, condicionada à obediência à sua palavra. Somente depois de o povo ser purificado é que Deus iria aceitar as suas ofertas. Vejam bem, não pense que é através de ofertas que você compra as bênçãos de Deus. As contribuições não podem ser vistas isoladamente. Não há como entender o versículo 10 aqui de Malaquias 3 e esquecer todo o resto. Todo o contexto nos ajuda a entender o porquê Deus disse o que disse no verso de número 10. O que Deus está pedindo é uma vida de integridade, de honra a Ele, uma vida que o leve a sério. Não se pode entendê-las desassociadas. Deus tem assumido um compromisso, como assumiu no Antigo Testamento, de suprir o seu povo quando Ele disse, quando Ele estivesse sendo fiel a Ele. Por isso que Jesus lá em Mateus 6, Ele disse: cuido dos pastos, cuido das plantas e cuido dos seus também. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Em Filipenses 4 está dito que Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades. O Deus que promete no Velho Testamento é o mesmo Deus que promete no Novo Testamento. O povo de Deus, a sua igreja, está debaixo do cuidado de Deus, assim como o povo de Israel também estava. Podemos sim desfrutar alegremente de poucos bens e recursos, porque sabemos que a verdadeira felicidade vem de uma relação viva com Deus, de um relacionamento em que levamos Deus a sério. Deus está dizendo que Ele quer que você aprenda a confiar nele até na hora do aperto. E quando Deus faz isso, Ele faz para o nosso bem, porque Ele tem uma aliança contigo. E Ele está dizendo: prova-me, verso 12, porque todas as nações vos chamarão felizes, porque moram numa terra deleitosa. Essa é uma das condições para desfrutarmos das bênçãos de Deus, que estão condicionadas à obediência à sua palavra. Torne-se para o Senhor. Que Deus nos abençoe no sentido de entendermos que a parte dele tem sido feita, que façamos agora a nossa parte. Essa é a condição. Amém.